Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que a paz de Jesus esteja conosco. Menina, faz companhia para mim? Faça. Que a paz de Jesus esteja conosco. E certamente está. E vamos passar os nossos recadinhos, que eu falo que são convites, né? Muito importante que a escola de quinta-feira já não entra mais ninguém, né? Em fevereiro vai ter uma escola de aprendiz do Evangelho, gente. Não percam a oportunidade se vocês ainda não enfrentou esse desafio de fazer escola de aprendiz do Evangelho. O ano que vem promete, hein? Façam seus planos. Inclua este, né, nas nossas perspectivas boas do ano que vem, tá? Escola de aprendiz do Evangelho. Vão ser muito bem-vindos aqui, né? Nós temos aqui a evangelização infantil, que é todos os sábados, das 9h30 até as 10h20, né? 40? A escola de paz também está acontecendo. Gente, é híbrido, né? Ele pode ser presencial ou virtual. É só vocês entrar em contato aí com a secretaria para se formar melhor e fazer a sua inscrição. Trazer as crianças, né? Vamos apostar nas crianças, na mudança deste mundo tão conturbado. Vamos oferecer a elas o Evangelho de Jesus, o caminho mais certo de chegar até Deus, o caminho da gente conquistar a nossa própria liberdade, se libertar dos nossos medos, das nossas inseguranças, mas precisamos compreender de que forma que a gente pode fazer essa transformação. E as crianças já de pequenininhos já começam, né, a compreender o Evangelho de Jesus, né? Compreender o sentimento de fraternidade, o amar o outro, né, da mesma forma que queremos ser amados. E de pequenininho eles vão aprendendo isso. Isso é muito importante, tá bom? Porque antigamente os pais tinham isso, né? Tinha a religiosidade na família, né? E todo mundo aceitava. E hoje em dia é muito difícil. Às vezes os pais têm uma crença religiosa, acredita naquilo, quer que seus filhos acompanhem, mas a gente não pode mais obrigar. Nós já entendemos que precisamos só convidá-los e insistir no convite. Não podemos obrigar, porque nada é feito sob obrigação, não dá certo. Uma hora se dispensa isso. A gente tem que conquistar, trazer eles para entender como é que funciona isso, tá? Essa vivência um com o outro, que a gente parece que desaprendeu, né, os adultos. Mas a gente pode relembrar, né, dentro do Evangelho de Jesus. Acho que é só isso, né? A mocidade também, das quintas-feiras, agora mudou de dia, né? Mas é online também, né? Online. Sejam todos bem-vindos, gente. Vamos levar o Evangelho de Jesus, os bons costumes, as boas ações, né? A esperança de ter um dia melhor amanhã, porque está acontecendo muitos jovens se suicidando, né? Praticando a ação da autodestruição, né? Porque às vezes não vê caminho, não vê solução, tão jovem assim, e já está nesse desespero todo, né? Nem viveu a vida e já pensa nessas coisas. Então o Evangelho de Jesus é importante para que dissipe esses pensamentos, né? A doutrina espírita, né, vai trazer para nós que o suicídio ele não leva a lugar nenhum, porque quando nós morremos, nós continuamos do outro lado, do mesmo jeitinho que a gente estava aqui, com os mesmos problemas que a gente estava aqui, até a gente devagarinho aprendendo, voltar, aprender de novo, até a gente entender que precisa buscar essa elevação.
espiritual, a compreensão, a evangelização, para que a gente tenha força, coragem para enfrentar os desafios da vida e não fugir deles, que não adianta muito. Muito bem, gente, então vamos fazer a nossa subida vibratória, nos elevar, conectando com os nossos mentores individuais, este amigo de todos os momentos. Vamos com ele até nossa Mãe Maria de Nazaré, nossa Mãe espiritual. Possamos sentir o seu abraço neste momento, nos envolvendo em muita luz, em muito conforto, dissipando as nossas dores, as nossas aflições. E vamos com ela até Jesus, nosso Mestre amado, agradecer pelo seu Evangelho de luz, agradecer pelos seus ensinamentos, e que possamos entender, compreender e trazer para as nossas vidas estes ensinamentos, a nos tornarmos pessoas melhores, mais esclarecidas, e chegar diante de Deus, agradecer pelas reencarnações pretéritas, especialmente esta presente reencarnação. Então nós vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos ao nosso assunto de hoje, que é capítulo 28, Evangelho segundo o Espiritismo, bem no item 81, a gente vai entender as perturbações espirituais, as consequências dos nossos atos e pensamento, o que de fato nós atraímos quando vivenciamos esses pensamentos conturbados, né, as atitudes desorganizadas. E isso a gente precisa entender que é necessário muita vigilância em relação ao que pensamos, ao que sentimos, ao que fazemos. E isso é muito importante. Nós precisamos sempre nos perguntar, né, o que é que eu estou pensando? Ou seja, eu preciso criar o hábito de pensar naquilo que eu estou pensando, né? Naquilo que eu estou sentindo, né? De que forma eu estou agindo no meu dia a dia, diante das pessoas, diante de mim mesmo, né? Então a gente precisa entender esse capítulo. E muitos, às vezes, não entendem, né? Porque não acredita na reencarnação, não acredita na volta da alma, né? do seu espírito para o mundo espiritual, nem vice-versa, né? Então, a alma, ela sobrevive à vida física, né? A morte, sobrevive à vida física. Nós continuamos do mesmo jeito que pensamos aqui e que vivemos aqui. Então é melhor que a gente busque logo a compreensão de nós mesmos, para que a gente chegue lá, né, já pensando em fazer o melhor, né? Se libertar dessas coisas que a gente trouxe para a nossa vida, que nos traz muita tristeza, muita aflição, desenvolve a nossa ansiedade, além dos limites, né? Porque todo sentimento é permitido em nós, desde que haja limites. Tudo aquilo que passa dos limites vai nos fazer mal. Então a gente precisa prestar atenção. Porque isso me fez mal? Será que eu passei dos limites? Vamos analisar aqui. Vamos buscar uma resposta de nós mesmos. Vamos buscar também o apoio do Evangelho de Jesus, para que a gente compreenda a melhor forma de vivenciar, né, todos esses sentimentos, pensamentos e ações.
Então, nós encarnados, nós atraímos qualquer energia pelo pensamento, pelo sentimento, salvo algumas pessoas que têm a faculdade mediúnica da vidência. Você já ouviu falar em vidência, né? E a vidência não é com os nossos olhos da carne, é com os nossos olhos do espírito. Quando você vê alguém falando que é vidente, ouviu, é com o olho do espírito, da alma. Não é com esse olho que eu vejo aqui mesmo. Se por um acaso eu ver algum espírito aqui, dessa forma, aqui na minha frente, aí é uma outra forma desse espírito se apresentar para mim. Já há uma mistura de faculdades mediúnicas, tá? Mas normalmente a vidência é aquela que a gente enxerga com o olho da alma, do espírito. E lembramos da pergunta em relação aos espíritos, da pergunta 459, que diz assim: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e sentimentos? E os nossos amigos espirituais, né, responde que sim, mais do que podemos imaginar. Muitos frequentemente nos dirigem, se a gente deixar. Então nós precisamos ter controle de tudo aquilo que nos acontece, né? Então eles influenciam sim, porque nós somos seres inteligentes, pensantes, nós nos conectamos com mentes, seja mentes encarnadas, seja mentes desencarnadas. Nós estamos sempre conectados com o outro através do pensamento. E é por aí que nós atraímos as forças negativas, mas também as forças positivas. Depende do nosso estado espiritual de evolução em que nós nos encontramos, né? Então é preciso buscar o que leva a gente a se conectar com esses espíritos inferiores, né? São os nossos maus hábitos, pensamentos, sentimentos. Nós temos pensamentos, desejos, hábitos nocivos, ações desordenadas, e nós sofremos essa interferência, porque nós temos essa ligação de conexão espiritual com outras mentes, com outras energias. E a gente precisa cuidar muito bem disso para não ser presa de espíritos inferiores, né? Nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos desejos. Por isso que o Evangelho nos diz: conhece-te a ti mesmo. Eu preciso me conhecer para ver os meus hábitos, para ver o que eu gosto e o que eu não gosto. Se de repente eu começar a me comportar de uma maneira que eu não penso daquela forma, eu não ajo daquela forma, então eu tenho que me preocupar. Então esse pensamento, essa interferência já é de fora. Esse pensamento eu já captei, os irmãozinhos também, por afinidade, já se ligou à minha mente e a gente cria um laço. Né? E por mais das vezes eu vou vivendo com o que eu penso, o que eu sinto, mas também com o que ele pensa e o que ele sente. Ele pode interferir na minha mente, se eu não tiver cuidado, né? Se eu não me preocupar nos cuidados que eu preciso ter em relação ao meu corpo físico, ao meu moral e ao meu espiritual. Então é preciso que a gente se dê conta disso. Precisa que nós tenhamos vigilância sobre nós mesmos. Como eu disse, eu preciso ter a certeza do que eu penso, do que eu falo, do que eu sei, do que eu quero, para que se houver algum exagero naquilo, peraí, eu estou sofrendo alguma interferência espiritual. Espíritos afins já se aproximou de mim, né? Para se aproveitar daquilo e devagarinho me derrubando. Por exemplo, ele chama isso de interferência ou assédio, né? Nós vemos aqui na pergunta. Não, e isso é por conta da gente não se preocupar com o que eu quero de melhor para mim, né? A gente não tem aquele zelo com a nossa conduta moral.
é preciso que a gente se volte para isso, a nossa conduta moral. A nossa falta de moralidade espiritual é que promove essa atração dos espíritos inferiores. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E a gente chama às vezes esse primeiro interferência, eles chamam de interferência simples, as pessoas chamam de encosto. Já ouviu falar nessa palavra, né? É mais falada do lado da Umbanda, né? Mas a gente fala de interferência espiritual, assédio, né, espiritual, assédio moral, né, dos espíritos, ou vice-versa, porque há uma troca ali, uma permuta ali, né, que eu permito que ele se ligue comigo e ele permite que eu me ligo com ele. Então, isso vai devagarinho se fortalecendo e a gente não vai se dando conta de que nós estamos adoecendo. Daqui a pouco eu já não sou a mesma pessoa, como eu pensava, como eu sentia, como eu queria. Eu já estou pensando completamente diferente em relação, gente, à moralidade, tá? Do espírito. Eu já não sei mais. Então, o que acontece? Aí vai chegando devagarinho, vai se instalando uma obsessão, né? Essa obsessão. O que é obsessão? É a ação persistente de um ou mais espíritos sobre alguém, interferências inferiores devido às nossas vigilâncias. Então, é bem por aí. Vamos ver na pergunta 464, que diz assim: como saber se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? Nós vamos ter que separar uma coisa. Os espíritos bons jamais interferem para o nosso mal, né? Ele sempre nos aconselha para o bem. Quando a gente sentir uma interferência, algo que a gente sabe que é para o nosso bem-estar, de agora e de amanhã, isso são interferências espirituais da espiritualidade superior. Quando é mal, que vai nos derrubar, vai nos fazer cair a qualquer momento, da espiritualidade inferior. E isso nós estamos mais próximos por pertencer ainda ao mundo de provas e expiações. Nós estamos devagarinho saindo. E não é de uma vez, não. E isso depende de cada um de nós, né? Porque eu estou vibrando numa sintonia. É em outra, você em outra. E é preciso que a gente consiga ir vibrando numa mesma sintonia devagarinho, para a gente passar para o mundo de regeneração. Então, enquanto o mal for maior aqui na Terra, esse mundo de prova e expiação, ele continua. Bom, a pergunta do livro dos Espíritos 467. O homem pode se libertar da influência dos espíritos que o arrastam para o mal? Com certeza eles sim, pode sim, não aceitar as más ideias. A vigilância, né? O que eu estou pensando? Né? Eu preciso verificar, perguntar para mim, me questionar. O que eu estou pensando? Eu estou pensando ainda o bem? Eu estou pensando no bem para mim, para o outro? Até agora tudo bem. Eu estou sendo vigilante, né? Então, então, não aceitar as más ideias. Buscar a oração, gente. A oração, ela tem um poder que a gente não tem ideia. A oração tem o poder de construir, né? E se você não faz ela, destruir. A oração é poderosa. Precisamos acreditar nisso. E desde que ela saia daqui. E a oração não é só um Pai Nosso ou uma Maria. É uma conversa com Deus. É eu falar como é que eu estou, que eu preciso de ajuda. Falar dos meus sentimentos, né? Poxa vida, eu estou contrariada com uma ação que eu tive, que eu fiz com alguém, uma palavra que eu dei para alguém. Eu estou contrariada com isso, eu preciso me redimir, eu preciso ficar mais vigilante em relação a isso, né? Então, eu não gostei daquilo que eu falei para alguém ou que eu fiz para alguém. A gente conversa com Deus, pede que nos dê força, coragem para a gente se
nosso irmão? Será que é assim que eu gostaria de ser tratada? Não, né? Então, buscar a oração, a prece, se elevar os pensamentos e os sentimentos. Pensar coisas boas, sentir coisas boas, né? A mídia está de uma forma de que está promovendo o mal para a humanidade. Porque são tantas coisas ruins que a gente vê e aquilo nos faz mal. A gente assimila, a gente entra naquele conflito daquela pessoa com a outra, de uma organização com a outra. A gente acaba desenvolvendo um sentimento de raiva, de revolta, porque estão prejudicando alguém que não deveria. Então ele está desenvolvendo um sentimento ruim. E isso vai adoecendo a gente. Então, vigilância, né? Não preciso ser alienado, mas eu preciso ter cuidado com o que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu faço, com o que me dizem. Também tem que ter cuidado com isso mesmo, né? Então, e cuidar dos nossos pensamentos, fazer a nossa transformação moral, né? Dentro dos preceitos de Cristo. Gente, quando vocês não tiver com vontade de ler, pegue o Evangelho. O Evangelho é um código moral do Cristo. Ele nos educa no nosso sentimento, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Ele nos transforma. Ele nos dá motivo para que a gente queira se modificar. E é ali que está o código moral do Cristo, o Evangelho de Jesus. Praticar o exercício da caridade. Muitas vezes as pessoas estão angustiadas, né, com seus problemas, que nem conseguem resolver e ficar pondo a culpa em um, culpa no outro, né? Porque se a gente fizer a prática da caridade, nós vamos nos desligar dos nossos probleminhas e vamos dividir com o outro, ouvir o outro, sentir o sentimento do outro. Certamente aquilo dentro de nós vai diluindo. Porque se a gente for pensar, o problema dele é bem maior do que o meu. Sempre tem um problema maior. Então, a prática da caridade é um exercício benéfico. A escola é um exercício benéfico. Sem esses dois, a gente não se transforma. É muito difícil. Porque ele exige um feedback. E a gente precisa dar esse feedback. A doutrina espírita é muito difícil. Não é fácil para ser espírita. Porque você mesmo vai se cobrar por melhoras, né? Não é fulano que está me cobrando, o outro que está me cobrando, sou eu que estou me cobrando, né? Eu preciso pensar nisso, praticar a caridade, fazer a escola. Isso tira muitos problemas da vida da gente, isso tira um peso das nossas costas. E também tem muita gente vem aqui e fala, eu não melhoro, eu só pioro, eu fico na mesma. Mas como assim? Só vem ouvir preleção? Só faz isso? E o Evangelho do lar, e as leituras edificantes, e as orações, e o trabalho voluntário, e a escola de aprendiz. Sem isso, é muito difícil a gente conseguir se melhorar, se transformar, né? As coisas vão continuar do mesmo jeito. Então é isso, gente. Evangelizar, nós estamos aqui nos evangelizando. Os nossos amiguinhos que tiveram permissão de entrar estão se evangelizando. E com o entendimento deles, eles vão se afastando. E o nosso também, né? Nós fazemos a nossa parte, eles vão fazer a deles. Eles vão aceitar ajuda, acolhimento, para compreender melhor. Porque eles também sofrem, sabia? Perturbando a gente, eles sofrem também. Então a gente precisa nos ajudar e ajudar esses irmãos. E às vezes eles estão próximos de nós, não é para fazer mal, simplesmente porque ele está com a mesma afinidade daquela pessoa naquele momento. Ok? Então é isso. Evangelizarmos a nós e todos aqueles que estão à nossa volta, que não estão sendo vistos pelos nossos olhos físicos. Ok? Então vamos fazer as nossas
vibrações finais, vamos nos elevando, buscando as esferas espirituais superiores, pedindo a eles que possam fazer uma visita a todos os países que se encontram em guerras, em catástrofe, todo o povo sofrido, com perdas. Pedimos para o nosso país, para os nossos dirigentes, para o nosso povo brasileiro, para os nossos irmãos refugiados que se encontram aqui, para os nossos irmãos repatriados, para todos nós, que possamos buscar o Evangelho de Jesus e nos transformar moralmente. Vibremos por todas as casas de orações, vibremos pelas nossas casas, pelos nossos lares, pelas pessoas que lá deixamos. Vibremos por nós mesmos, para que possamos nos evangelizar cada vez mais. E junto com a nossa lição de casa, a escola, o Evangelho, o trabalho voluntário, as orações, enfim, vamos nos unir a Jesus e certamente teremos nos elevados, teremos nos elevado. E assim dizemos graças a Deus. Fiquem em paz, uma boa tarde.